Olá amigos, estou de volta, sou o professor Carlos Augusto Monteiro e a partir desta aula iremos dar início à execução no processo do trabalho. Nesta aula, aula de número 43, iremos abordar quatro assuntos importantes dentro da introdução do processo de trabalho. Dentro da introdução da execução no processo de trabalho. É muito importante para o estudo da execução a divisão em fases. A execução para o estudo para a prova da OAB é importante dividirmos em fases. Mas antes de entrarmos na primeira fase da execução, é importante lembrarmos de 4 regras de execução que estão aí na tela para você. Primeiro, precisamos lembrar quais os títulos executivos passíveis de serem executados na Justiça do Trabalho. Depois, a execução de ofício. Depois, a competência e, por fim, a aplicação subsidiária na execução. Volta aqui para mim. Então, quais os títulos executivos passíveis de serem executados na Justiça do Trabalho? A resposta está lá no artigo 876 da CLT, que traz os títulos executivos judiciais e títulos executivos extrajudiciais. Tá lá na tela aí para você, artigo 876. As decisões passadas em julgados ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos quando não cumpridos, os termos de ajuste e conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia serão executados pela forma estabelecida neste capítulo. Volta a imagem aqui para mim. Então, pelo artigo 876, nós concluímos que são títulos executivos judiciais as sentenças, os acórdãos e os acordos homologados judicialmente não cumprido. Proferir uma sentença, eu tenho lá um título executivo judicial. O acórdão também, título executivo judicial. E os acordos não cumpridos. Feito acordo perante o juiz homologa aquele acordo. Se a parte não cumprir, aquilo será um título executivo judicial. Então, esses são os títulos executivos judiciais. Já o 876 também trata dos títulos executivos extrajudiciais. Ele fala lá do termo de ajuste e conduta, que são os famosos TACs. TAC firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Os TACs, os termos de ajustes e condutas, firmados perante o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, se não cumprido, serão executados na Justiça do Trabalho, porque constituem títulos executivos extrajudiciais. Também é título extrajudicial os acordos firmados perante a Comissão de Conciliação Prévia. É isso aí, artigo 625 da CLT criou as comissões de conciliação prévia para que as partes possam resolver as suas pendências sem ir a juízo. Firmado acordo lá na comissão e não cumprido, poderá ser executado aqui na Justiça do Trabalho. Muito bem, então as regras dos títulos estão no artigo 876 da CLT. Tá aí primeira regra que você precisa lembrar. Quais os títulos executíveis passíveis de execução na Justiça do Trabalho. Além desses previstos no artigo 876, também pode ser executado na Justiça do Trabalho aquelas decisões proferidas nos processos administrativos. Lembra? Falamos disso lá na competência. Agora a Justiça do Trabalho também é competente para executar as multas impostas pelos órgãos de fiscalização do trabalho. Está lá no artigo 114. São esses os títulos executivos. O examinador vai colocar lá para você: posso executar
um cheque sem fundo firmado pelo empregador? Pode, mas não na Justiça do Trabalho. O cheque sem fundo passado pelo empregador não é título executivo passível de execução na Justiça do Trabalho. Pode ser executado na Justiça Comum, porque o cheque detém autonomia, mas no processo de trabalho eu tenho que observar o artigo 876 da CLT. Então tá aí a primeira regra que você precisa lembrar, títulos executivos. A segunda regra é a regra de competência. Quem tem competência para executar, para execução no processo de trabalho? Eu tenho duas regras, uma no artigo 877 da CLT e outra no artigo 877-A da CLT. Tá aí na tela para você o artigo 877 que diz: é competente para execução das decisões o juiz ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originalmente o dissídio. Volta aqui para mim. Nos processos trabalhistas é proferida uma sentença pelo juiz da primeira vara de São Paulo. Esse processo vai para o tribunal, vai para o TST, pode chegar até o Supremo. Quando transitar em julgado, volta para a primeira vara, porque é aquela vara que detém competência para a execução. Então, será competente a vara onde o processo foi julgado originalmente. Esta é a regra de competência para a execução de títulos judiciais. E para os títulos extrajudiciais, artigo 877-A da CLT está aí na tela para você. É competente para execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. 877-A, então, estabelece lá, traz como regra, se o título for extrajudicial, eu vou observar as regras de competência se fosse processo de conhecimento. E regras de competência em processo de conhecimento, você já sabe, nós já falamos aqui, é a regra trazida lá pelo artigo 651 da CLT. Então tá aí o primeiro ponto da introdução, títulos executivos. O segundo ponto, que trata aí da competência. O terceiro ponto é uma regra muito importante e uma regra que traz toda a diferença para o processo de trabalho. É o que diferencia o processo de execução trabalhista do processo de execução lá da Justiça Comum. É a regra prevista no artigo 878 da CLT. Lá traz a possibilidade da execução de ofício. É isso mesmo. No processo do trabalho, a execução pode ser promovida de ofício pelo juiz, independentemente de requerimento da parte. Então, o juiz ele pode diligenciar no processo, ainda que a parte não requeira nada. O juiz deve tocar a execução de ofício. Está lá no 878, que está aí na tela para você. A execução poderá ser promovida por qualquer interessado ou ex officio pelo próprio juiz ou presidente do tribunal competente nos termos do artigo anterior. Volta a imagem aqui para mim. Então, o que importa desse dispositivo é a regra da execução de ofício, que é o que nos diferencia do processo comum, ok? Esta regra da subsidiariedade esta regra da execução de ofício já foi pedida em várias provas, então atenção para isso. E para finalizar essa introdução à execução, nós temos que lembrar das regras de subsidiariedade. É o item 4 da nossa introdução. No processo de execução, em sendo omissa a CLT, será aplicada como fonte subsidiária a Lei de Execução Fiscal. Na omissão da Lei de Execução Fiscal, aí será aplicado o CPC. Esta é a regra de subsidiariedade no processo de execução. Não confunda com subsidiariedade na fase de conhecimento, que é aquela
prevista no artigo 769. Aqui, na execução, a regra é diferente. Aplico a CLT. Na omissão da CLT, aplico a lei de execução fiscal. Na omissão da lei de execução fiscal, aí eu aplico o CPC. Ok? São essas 4 regras de introdução, introdutórias da execução, que você precisa conhecer para poder estudar o processo de execução trabalhista que iniciaremos na próxima aula. Até lá!